Olha, a verdadeira bala de prata do presidente Bolsonaro que ninguém tá entendendo nada e eu quero esclarecer para vocês aqui um- uma, uma opção política do presidente Bolsonaro extremamente estratégica. É uma estratégia de guerra. Essa é a verdade. É a verdadeira bala de prata que ninguém até agora está conseguindo compreender e eu vou trazer para você aqui agora sobre esse camarada aqui. Preste atenção e essa notícia que está tomando conta do jornalismo brasileiro, muita gente desconfiada, inclusive o PT irritadíssimo com esta aliança com Gilberto Kassab. O Kassab, gente, acabou de admitir que pode disputar o governo do poderoso estado de São Paulo se Tarcísio de Freitas se lançar a presidente. Secretário estadual é o principal braço direito do governador no poderoso estado de São Paulo e acaba de se tornar a bala de prata do presidente Bolsonaro. Sim, Rodrigo, mas o que tem a ver o Kassab, gente? Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o Kassab e você não tem ideia. Ideia. Nós falamos muito pouco sobre ponto de vista da ciência da política. O Bolsonaro, gente, o fato é um só. Preso ou não, a esquerda já era. O Bolsonaro na cadeia ou fora da cadeia é um problemão para o sistema, porque o sistema já era. Um sinal poderoso de que o sistema ruiu é o Gilberto Kassab ter assumido o compromisso de ajudar o presidente Bolsonaro, a direita brasileira, e se caso prenderem o Bolsonaro, fazer do Tarcísio de Freitas presidente da República. Esta notícia é uma notícia bomba para o sistema. Eles nunca, gente, esse povo queria que isso acontecesse, né? E eu vou explicar para você os detalhes aqui agora no nosso canal. Vale muito o seu like, porque isso daqui, gente, é para abrir os teus olhos. Isso daqui é uma informação, é papo de cientista político, para você ter uma ideia. Nós vamos bater um papo aqui como se a gente estivesse tomando um café aqui. Gilberto Kassab, gente, é esse cara, eu escrevi aqui. Quem é o Kassab, Rodrigo? Por que ele é a bala de prata? Fica comigo aqui que você vai entender os movimentos do presidente Bolsonaro, que muitas vezes a gente só vê o povo gritando, mito, tal, mas ele não é mito à toa, meu irmão. Olha o que o Bolsonaro viu. Porque o Kassab é esse cara tipo como se fosse um maestro do centrão. Aquele grupo de partidos que não é nem de direita nem de esquerda. E nem de esquerda raiz, né? Não são caras impregnados na esquerda raiz. É uma turminha que articula politicamente. Mas ele sabe jogar. Ele sabe jogar o jogo para ficar sempre no poder. Repare que o Kassab sempre está no poder. Não importa com quem ele está. Independente de quem está mandando, né, no Planalto, ele é o chefão do PSD, que é o Partido Social Democrático, uma sigla que ele mesmo criou lá em 2011. Posso fazer um adendo aqui? O Bolsonaro tentou criar um partido político e não conseguiu. Tem que tirar o chapéu. Desculpa meu cabelo aí todo bagunçado. Tem que tirar o chapéu, tem que tirar o boné pro Kassab, porque o Kassab conseguiu abrir um partido político. Coisa que, por exemplo, o Bolsonaro, com toda a liderança e popularidade dele, a maior da história, ele não conseguiu. Só pra vocês terem uma ideia quem é Kassab. E hoje, gente, ele é uma das maiores forças do Congresso e também das prefeituras pelo Brasil. Sim, preste atenção. Uma das maiores forças de prefeituras pelo Brasil afora. Bom, o Centrão com Kassab é como aquele amigo que sempre tem um plano B. Nunca fica sem uma carta na manga. O cara é sagaz, meu amigo. Preste bem atenção aqui. Agora, por que ele é importante agora e tem gente que não tá entendendo nada? Muita gente brava, o Bolsonaro misturado com Kassab e tal. O Silas Malafaia deu uma entrevista no UOL
E o Silas Malafaia falou algo, dentre as genialidades. O Silas é um gênio, né? Gênio. Se fosse político, falar uma coisa pra você. Presidente do Brasil. Presidente do Brasil. O Silas Malafaia acabou com a bancada esquerdista dos jornalecos lá do UOL e disse para eles o seguinte: vocês estão incomodados por quê? Se o Kassab tivesse empolerado, né, no puleiro sujo do galinheiro da esquerda, vocês não estavam falando nada. Ele falou: o Bolsonaro fez o discurso da história e desesperador para a esquerda. O Bolsonaro hoje tem o centrão do seu lado, pro desespero do Lula, porque o Lula nem com seus bilhões e bilhões de reais em emenda parlamentar está conseguindo o que o Bolsonaro conseguiu. Ele pegou o Kassab na vaidade. É vaidade. Querido, política é poder, dinheiro, fama e vaidade. O Kassab brilhou o olho do Kassab. Plim! O Kassab sabe que a probabilidade do Bolsonaro ser preso é enorme. O Bolsonaro inteligente precisa mandar um tiro certo para disputar a presidência da República, para botar ordem nesse país hoje que transformaram, né, num chiqueiro. Esse é o detalhe. E o Kassab enxergou a oportunidade. Governo de São Paulo. Não ganha nem para síndico de prédio em nada. Imaginou esse homem com um acordo. Ó, Kassab, caso eu seja preso, você me ajuda com o Centrão, nós vamos apoiar o Tarcísio. Você vem como governador, sua bancada se elege fortemente no Centrão, então nós vamos ter apoio da galera do Centrão toda na campanha do presidente Bolsonaro, porque o presidente é o maior troféu político, o maior palanque político, o maior cabo eleitoral da história desse país. Brilhou o zoinho dele. Minha chance de ser governador, de fortalecer o meu partido no parlamento brasileiro. Eu fico com moral, porque eu sou o cara que estou do lado do presidente, estou do lado do Tarcísio. Elegemos Tarcísio de Freitas lá na frente. Quem é que ganha tudo isso? O presidente Bolsonaro, porque a esquerda não pode permanecer no poder. Se a esquerda permanecer no poder, meu amigo, nós estamos lascados. Você entende a jogada? Agora, por que é importante, tá? O Centrão sob comando do Kassab, ele é fiel da balança na política brasileira. São aqueles que decidem se um governo vai ter vida fácil ou se vai penar para aprovar qualquer tipo de projeto no Congresso Nacional. Isso aqui é crucial. O cara é um articulador sagaz, daqueles que não levanta a voz, mas mexe os pauzinhos nos bastidores como ninguém. Ele foi, né, prefeito de São Paulo, ministro da Dilma, ministro do Temer, e agora é o homem forte do governo Tarcísio. Só para vocês terem uma ideia quem que é esse cara, meu irmão. O cara transita do lado de cá e tá sempre surfando na crista da onda, ou seja, ele transita entre os dois lados sem se queimar, sempre com o olho no poder. E, para o desespero da turma, ele tem o comando do Centrão. Quem decide é o Centrão, não é a extrema esquerda, não é a galera da direita, não tem força. Por quê? Esquerda tem uma turma, direita tem uma turma forte, correto? Mas quem decide, fiel da balança, é o Centrão. Para onde o Centrão pende, é onde o negócio acontece. E o Bolsonaro pegou o Kassab, meu irmão. E essa matéria aqui deu dor de barriga no Lula. O Lula tá com dor de barriga, meu querido. Lula tá com dor de barriga. Vocês estão ouvindo aí os passarinhos cantar, vocês estão ouvindo aí, ó, o barulho da natureza, que é a nossa janela que tá aberta. Por isso que a luz está bem forte aqui também. Agora que eu vi, agora eu já comecei a gravar. Fica aí, né? Ó, tá bem forte a luz, né? Mas é só nesse vídeo aí. No outro eu já arrumo aqui pra vocês. Então, gente, esse domingão é um domingão de informação pra você com algo que geralmente o pessoal não explica muito, né? Ou seja, aí entra o lance de Bolsonaro de 2026, que eu acabei de dizer. O Kassab sabe que o ex-presidente ainda tem uma isca, né, de um capital político poderoso, mesmo estando inelegível, nessa inelegibilidade vergonhosa.
por ter conversado com o embaixador por conta de um trio elétrico que o Silas Malafaia patrocinou. Nem foi abuso de poder político, nem foi o Bolsonaro que patrocinou o trio. Esse povo é tudo maluco, gente. O Bolsonaro arrasta uma galera fiel, sim, tipo uma torcida organizada. Vocês sabem disso. E não é galera de pão com mortadela não, meu irmão. É uma galera que fecha quarteirões e quarteirões. E isso, gente, é o ouro para quem quer crescer na política. Kassab é esperto. Ele já está de olho nisso. Ele conheceu o Bolsonaro em fevereiro de 2025 em São Paulo, mais pertinho, assim, começaram a conversar e jogou a ideia de apoiar a anistia a favor, né, dos injustiçados do dia 8 de janeiro. Uma jogada que pode trazer Bolsonaro, né, o Partido Liberal, para o colo do PSD. E por quê? Porque Kassab quer lucrar com essa parceria. E se ele ajudar o Bolsonaro a se livrar, né, dessas encrencas arrumadas pelo ministro Xandão em 2025 agora, para que o caminho fique livre até 2026, o que eu acho muito difícil, porque estão querendo arrastar esse julgamento do Bolsonaro até novembro. Eu acho que eles não vão julgar o Bolsonaro esse ano, eles não têm peito para isso. Os Estados Unidos está de olho neles, e eu falei disso para você aqui no canal. Ou seja, é o pulo do gato que o Kassab não está só ajudando por amizade. Claro que não, né? Porque o Kassab é bonzinho, não. Ele quer ampliar o poder do PSD, do Centrão, e virar, né, o cara do tudo ou nada, o famoso cara que resolve, né? É o cara do tudo ou nada. Ou seja, se for certo, ele pode sim sair candidato ao governo do estado de Minas Gerais. O presidente Bolsonaro apoiando, ninguém perde. Ou seja, Kassab é aquele jogador de xadrez que pensa 5 jogadas na frente. Apoiar Bolsonaro agora pode ser checkmate, né, que garante o Centrão como dono do tabuleiro nas próximas eleições e para os próximos 4 anos que virão depois de 26. É a política brasileira que, sim, meus amigos, nos surpreende todos os dias, e quem não sabe jogar esse tabuleiro se ferra. Essa é que é a grande verdade. Por isso que o Bolsonaro é mito. Parabéns, presidente. Parabéns, Bolsonaro. São detalhes, querido, que eu e você nós não vemos. A gente só vê a movimentação, mito, né? A gente só vê isso, a passeata, a motociata, a barqueata, né? Porque o Bolsonaro faz até barqueata em alto mar, né? A galera cerca ele lá para tirar foto. Mas qual que é a boa notícia que eu extraio de tudo isso, né? Como diria aqui no interior de Minas Gerais, miou, meu irmão, miou. Miou pro Xandão, miou pro Lula, moiou, meu brother. Já era pra essa cambada. Comenta, compartilha, dê o seu like. Se você concorda, escreve aqui. Se você não concorda, pode escrever também. Tá tudo certo. Shalom.